Amém? O que eu vou ler está no livro de Mateus, no capítulo 5. Eu vou fazer uma breve leitura, um pequeno comentário e a gente vai se reunir para orar, porque é o que de fato importa no culto a Deus, a adoração e oração. A minha não é a mensagem, mas a mensagem é a mesma. Gente, esse Paulo está pentecostal hoje, né? Vitória também está ali no manto. Então o que eu vou ler está no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 3, é o Sermão da Montanha, fala sobre as bem-aventuranças. Enquanto você vai procurando, eu vou orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, te clamamos que nessa noite o Senhor fale conosco por meio deste texto da sua palavra, que o Senhor possa nos trazer revelação, esperança, nos possa dar bem-aventurança. É o que nós te clamamos agora no nome de Jesus. Abençoe os mais velhos, os mais novos, do maior até o menor, do menor até o mais velho, e que o Senhor realmente fale no coração de cada um dos teus filhos, e que o Senhor possa dar conforto e afago às pessoas que não puderam vir nessa noite, que não quiseram estar aqui nessa noite, que o Senhor tenha misericórdia destes frutos na árvore, Pai, faça com que eles possam amadurecer e dar, Senhor, um perfume agradável no tempo correto. É o que eu te peço agora no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? O que eu vou ler está no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 3. Antes de eu ler, vou dar uma explicação. Eu estava fazendo uma vez um estudo na ótica judaico-messiânica a respeito deste capítulo, e o que se entende que na verdade é a tradução, a melhor tradução. Por exemplo, o Brasil ganhou ou perdeu? Nem sei. Foi empatou? Então tá bom. Isso acontece o quê? Vai ter outro jogo igual? Tem mais 2 jogos. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Tá. E aí eu vi uma pessoa falando assim, Deus é fiel, logo Deus é corintiano. Eu falei, não, gente, não é possível. E aí, se você olhar na ótica correta, na tradução correta da palavra fiel, na Bíblia não está escrito que Deus é fiel, porque essa versão de Bíblia é uma versão católica. Na verdade, está escrito que Deus é leal. No fundo, pode ser que seja a mesma coisa, só que já, pelo menos, já nos diz que ele não é corintiano, né? Então, se ele não é corintiano, já é um grande livramento aí para os filhos de Deus. Eu costumo dizer, eu não sou corintiana, mas Corinthians está dizendo que ele tem. Mas temos que lembrar que São Paulo ganhou por um Golias. São Paulo ganhou? Corinthians e São Paulo está na Bíblia. Sim. Mas Corinthians perdeu por um Golias, não foi? Golias. Não entendi, não. Corinthians e São Paulo estão na Bíblia, então? Sim. Tá, mas perderam por quê? Por um Golias. Golias. O Golias que está com a pedra. É bom, da hora, né, gente? É tipo a piada do João Soares, né? Ela é tão inteligente que a gente fica assim. De qualquer maneira, Corinthians tinha que se submeter a São Paulo. Tá certo. Então, voltando a esse texto aqui, onde você ler bem-aventurado, na verdade, na tradução original, estaria marchem. Então, por exemplo, quando nós lermos bem-aventurados os pobres de espírito, a melhor tradução para isso seria marchem os pobres de espírito. Entenderam? A gente pode ler bem-aventurado mesmo, mas lá na sua cabeça, saiba que talvez no seu interior aí, ouvir a palavra bem-aventurado não diga nada. Aliás, vamos ler desse jeito então. Marchem, tá? Talvez porque para você ler como bem-aventurado não diga nada. Fala, nossa, bem-aventurado, será que é um cara que teve uma boa aventura? É uma aventura legal, uma aventura diferente? Então pode ser que isso não soe nada para você. Então vamos ler como marchem, tá bom? Não sei se as Bíblias são iguais, eu vou começar a ler aqui e diz assim: marchem os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Marchem os que choram, pois eles serão consolados. Marchem os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Marchem os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Marchem os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Marchem os puros de coração, porque eles verão a Deus. Marchem os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Marchem os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Marchem vocês
quando por minha causa vos insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade inteira construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, a coloca num lugar apropriado, e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês perante os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Quando eu leio esse texto, quando eu medito um pouco nesta escritura inteira, note que os adjetivos aqui são sempre adjetivos ruins, talvez adjetivos que nós nos sintamos ou nos comparemos no nosso dia a dia. Note aí, ó, pelo 3, é pobre, eles choram, são humildes, têm fome e têm sede, são misericordiosos, são puros de coração, são pacificadores, são perseguidos por conta da justiça, enfim. O que a palavra de Deus declara nesse texto para cada um de nós é que, independente de qual seja a situação que eventualmente você esteja passando, que eventualmente se pareça com alguma coisa destes textos aqui, a ordem, a palavra de ordem, a palavra de comando para cada um de nós é exatamente marchem. Marchem todos nós que temos estas necessidades, marchemos todos nós que temos esses transtornos, esses problemas todos no nosso dia a dia. Porque ao final do texto ele pede que nós sejamos como luz que brilha e que não pode ser guardado debaixo de uma mesa, mas em cima de uma mesa. Hoje eu estava aqui por perto e aí um rapaz me abordou e falou assim: você pode me dar um dinheiro? Eu falei: eu não sou caixa eletrônico, bem desse jeito, assim, não sou caixa eletrônico, então não vou dar não, pronto. É que eu quero comer. Eu falei: não, se você quer comer, então eu vou te dar um pastel. Aí comprei o pastel, o cara falou assim: ó, ele não pode comer aqui dentro. Eu falei: então eu não vou mais comprar o pastel. Não. Então ele pode comer aqui dentro. Eu falei: então eu vou comprar o pastel. Aí eu comprei o pastel, eu sentei com ele na mesa, e ele falou assim: eu quero voltar para Deus, eu quero servir a Deus, mas as pessoas não acreditam em mim. Eu falei: porque você tem um cheiro de álcool, né? Você bebe? Bebo. Você usa droga? Eu uso. Então, pode ser que nem você mais acredite em você, e com certeza as pessoas olham para você e também não acreditam em você. Eu perguntei um pouco da vida dele, o que aconteceu, deixou de acontecer. São transtornos, são dificuldades, são surtos, mas o que mais me chamou a atenção é o fato de que ele precisou cair na lona, ou precisou descer muito baixo num buraco da vida, exatamente porque ninguém acreditava nele. E o que eu mais vim sentindo hoje de falar para cada um de vocês é o tanto que Deus acredita em cada um de nós, o tanto que Deus acredita no nosso próprio potencial, o quanto que a palavra dele declara que nós somos bem-aventurados. Não tem só essas bem-aventuranças, tem diversíssimas outras. E aí o que importa de verdade é que todas essas dificuldades, todos esses dilemas, problemas, todas essas coisas que nos sufocam no dia a dia, visam preparar em nós um peso de glória, porque Deus espera que cada um de nós sejamos de fato esses... Eu vou falar uma maluquice, mas Deus espera que cada um de nós sejamos Lúcifers. Pode-se dizer isso? Portadores de luz. Não o diabo, gente. Então esquece tudo que eu falei. Só uma piada gospel. Deus espera que cada um de nós sejamos portadores de luz, porque isso é o que significa este nome. Mas se a sua luz estiver escondida, se a luz que há em você for trevas, como é que as pessoas vão enxergar este amor de Deus? Se cada um de nós não tentarmos todos os dias da nossa vida, de fato, sermos luz, vivermos as bem-aventuranças, porque este sermão é exatamente um sermão para quem está precisando de esperança, porque esses problemas aqui atacam a gente todos os dias da nossa vida. Atacam você direto ou indiretamente, sua família, seu trabalho, alguém que você de alguma forma se relaciona. E mesmo em meio a toda essa bagunça, toda essa dificuldade, é esperado de nós que nós marchemos. Ou seja, está difícil, mas eu continuo marchando, continuo andando, continuo prosseguindo, porque mais hora, menos hora, o livramento vem. Mais hora, menos hora, o escape vem. Mais hora, menos hora, a solução, ou no mínimo um alívio vem. E é nessa hora que com certeza nós podemos ser como sals da terra de verdade. Quantos sabem por que a Bíblia fica falando de sal? Aliás, quantos sabem de onde vem a palavra salário? Olha, do sal.
Por quê? Porque antigamente sal era uma iguaria. Hoje não, sal é quase um demônio, né? Você nem pode comer o sal direito porque ele te mata de pressão alta, de alguma coisa do tipo. Mas é claro que é o exagero, né? O excesso deste tempero é que causa este malefício. Aí tem as... O que é que a senhora falou? Guloseimas? Gordosas. Não, ela falou de comer coisas gordosas, né? Que são coisas gostosas, mas que são gordas ao mesmo tempo. Gordices, coisas desse tipo. Enfim, o salário era constituído de sal, ou seja, as pessoas recebiam os seus pagamentos em sal. E lá em Israel, na época de frio, o sal também era jogado sobre a neve, exatamente para que ele pudesse ajudar a derreter a neve para abrir caminho para as pessoas. Quantos aí, quando eram crianças, jogaram sal na lesma? Jogaram? Que Deus tenha piedade de vocês, viu? Porque vocês mataram um animal e aí vocês fizeram uma maldade, né? E vocês vão ser punidos. Ou não, estou brincando. Mas o sal tinha esta finalidade de poder derreter a neve, poder derreter este gelo para que os caminhos fossem reabertos. Então as pessoas recebiam seus salários em sal. Note que as pessoas desse mundo andam com uma vida completamente sem sabor. Talvez você mesmo esteja com uma vida sem sabor. E é exigido, é esperado de cada um de nós que nós sejamos esse tempero para a vida uns dos outros. Pode ser que você seja sal, pode ser que você seja açúcar, pode ser que você seja alecrim. O que mais é tempero aí? Cominho, coloral, pimenta. Pimenta do reino não, gente, porque dá hemorroida. Pimenta do reino não seja. Orégano, folha de louro, enfim. Não, gente, sal é ruim, sal faz mal. O excesso de sal faz mal. O que eu estou falando aqui é que nós estamos vivendo numa sociedade decadente e decaída e as pessoas estão olhando para cada um de nós e desejando viver, comer da comida que vivemos ou da comida que temos. Só que se nós não formos este sal que tempera as realidades humanas, se você não for sal, se você não for tempero lá no seu emprego, lá no seu departamento, se você não for sal lá na sua família, com certeza este sal perde o sabor e ele é jogado fora, ou seja, perde o seu valor. Então, se preocupe com se você tem ou não temperado os ambientes onde você tem estado. Se quando você chega, note a importância disso. Note-se quando você chega num lugar, a vida chega junto. Note-se quando você chega num lugar, a alegria chega junto. Note-se quando você chega num determinado ambiente, a resposta, a salvação ou a esperança chega junto. Se não chega, é um tempo de nós buscarmos de Deus este tempero para a nossa vida. Porque não sendo assim, como pregaremos e alguém vai ouvir? Se não sermos assim, como que a gente vai conviver com as pessoas e elas vão se interessar pelo que falamos ou pelo que vivemos? Então é tempo de você voltar a ser um tempero agradável e voltar a ser uma luz que ilumina. Tem luzes de todo tipo, tem luz branca, luz amarela, luz negra, vários tipos de luz, luz fria, luz quente, luz morna. O que importa é que, a gente precisa voltar a falar exatamente sobre isso, sobre esta necessidade que o cristão tem de ser um reprodutor. Quantos aí são machos reprodutores? Mulheres reprodutoras. E ovelhas precisam gerar ovelhas. Só que só gera quem é... Quem é o quê? Tranquilo? Tranquilo. Só gera quem pratica o amor, literalmente. Só gera quem está saudável, só gera quem está a fim de realmente procriar. Estou falando do campo das ovelhas, tá? Por quê? Porque é muito fácil a gente cantar várias coisas, mas Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Essa é uma etapa, uma configuração, uma coisa importante da vida do cristão, que a gente não pode viver sem, mas que por um tempo a gente deixou de se preocupar. Então, bem-aventurados são todas essas pessoas, inclusive essas que amam o reino de Deus a ponto de entregar sua vida para poder ajudar essas pessoas a reencontrarem o sabor de viver e a reencontrarem luz para o seu caminhar. Porque a palavra de Deus é, de fato, luz para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, se você ligar a sua lanterna no escuro, não adianta você só apontar para frente, você precisa saber onde está pisando. E também não adianta você só saber onde está pisando se você não olhar para frente. Por isso que a palavra de Deus é luz para os meus pés, porque ela me dá a direção de onde eu piso agora, mas também é luz para o meu caminho. Não sei se vocês já foram no monte. No monte você pega a lâmpada e pisa no pé não, né? No monte você pega a lâmpada e olha para os pés para você não pisar num bicho, numa cobra, num buraco.
E depois você olha o caminho. Então você olha para o chão e olha para o caminho. Olha para o chão e olha para o caminho. Essa é a diferença do cristão que resolveu viver para si mesmo ou do cristão que resolveu viver sua vida para Deus. Todas essas dificuldades, essas tribulações, esses problemas acontecem o dia todo. E é interessante, por exemplo, essa distração que está acontecendo agora, porque essa distração, ela acontece todos os dias da nossa vida e é importante que você conviva com ela, mas dê ouvido àquilo que tem que ser dado ouvido. Que você olhe para aquilo, mas que você veja aquilo que tem que ser visto. Que você ouça aquilo, mas que você escute aquilo que tem que ser escutado. Que você conviva nesses ambientes todos de dificuldade, de pressão, de depressão e não se gele com isso. Que você consiga estar nesses ambientes todos, mas consiga ser lá este sabor que nós estamos precisando ser. Não era para ser normal um grupo, um nível de pessoas em que você precisa ficar implorando para as pessoas agradecerem a Deus. Se as pessoas não agradecem a Deus, a gente pode ter aí no mínimo 2 problemas. Ou elas são ingratas, ou realmente Deus não está fazendo as coisas. E que Deus sempre faz alguma coisa, isso é óbvio. Então a gente não pode deixar que a ingratidão tome conta de nós e que nós todos os dias sejamos mais gratos, porque a gratidão é uma das leis de prosperidade, gratidão é uma das leis de saúde, gratidão é uma das leis de crescimento da sua própria vida. Tudo que você está vivendo foi você que plantou, ou que você não plantou. E você precisa corrigir essa rota ao longo do tempo. Finalizando. São bem-aventurados de fato todos os filhos de Deus. Talvez por bem-aventurado também se pudesse traduzir, são bem esperados, são bem... como eu poderia dizer? São bem avivados aqueles que... Todos o que esses textos falam. E finalizando, o que eu queria mais dizer para você nessa noite é exatamente isso, que eu acredito em cada um de vocês. Acredito de verdade. Até porque se eu não acreditasse, eu acho que muita coisa do que eu fiz, faço ou venho fazendo, eu faria ou deixaria para lá. E se Deus acredita em cada um de nós e nós podemos acreditar nos outros, com certeza a gente pode ir muito mais longe estando juntos. A gente pode ir muito mais longe estando acompanhados. Jéssica, não me deixe esquecer das apostilas, pelo amor do anjo. Pessoal do trilho aí, não deixe esquecer das apostilas. A prova é terça-feira, você já não tinha como estudar, hein? Então, finalizando, o que eu quero dizer para vocês é que eu acredito em cada um de vocês. Nara, terça agora é a prova. Terça-feira agora é a prova. Nara, eu acredito em você. Independente do que você fez, fale, pense ou diga, eu acredito em você. Oséias, eu acredito em você. Sueli, eu acredito em você. Jonas, é difícil, mas eu acredito em você. Nos 2 Jonas. Bruno, eu acredito em você. Camila, eu acredito em você. Lucas, eu acredito em você. Dona Mercedes, eu não te entendo, mas eu acredito em você. Eu entendo sim, estou brincando. Amanda, eu acredito em você. Otoniel, eu acredito em você. Paulo, eu acredito em você. Juliana, eu acredito em você. Milton, eu acredito em você. Pouco não, acredito bastante. Milton, eu acredito em você. Jéssica, eu acredito em você. Fabiana, eu acredito em você. Júlia, eu acredito em você. Fábio, eu acredito em você. Como eu acredito em você. Jonas, da Vitória, eu acredito em você. Michel, eu acredito muito em você. Miriam, eu acredito em você. E... criançada toda, eu acredito em você. Felipe, que está aí baixinho, pequenininho ali atrás do Bruno, né? Também foi ficar atrás do Arnold, como é que eu vou ver? Eu acredito em você. Enfim. Oi. Hã? Acredito, que eu não te vi. Eu acredito em você, Vitória. E acredito que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos a respeito da nossa própria vida. Talvez você sofra, viva desilusões todos os dias da sua vida, e o que a gente mais precisa é de alguém que acredite em nós. Então, por amor dessa crença que eu tenho em cada um de vocês, essa semana alguém me perguntou assim, eu quero uma garantia de que a igreja vai ficar aberta. Eu falei, a garantia não tem como dar uma garantia. A garantia é o amor de Deus sobre cada um de nós. A gente vai se reunir aqui, ali, na rua, na praça, na casinha de sapê, na calçada, em algum lugar. Hã? É boa.
A garantia é que nós nos mantenhamos unidos e coesos, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, aceitando uns aos outros. É difícil, é diferente entender a mentalidade do outro, as esquisitices do outro, mas se nós formos firmes e fortes, se o amor de Deus estiver em nós e nós estivermos em Deus, tudo aquilo que nós pedirmos, Ele fará por cada um de nós. Então, finalizando, eu queria que você ficasse de pé para a gente orar a Deus.